Meninas, ultimamente a gente teve uma reflexão aí, até a Nath estava com a gente sobre o que a gente podia fazer de melhor, quais são os steps das escadas, mas levantou para mim uma reflexão um pouco filosófica para a minha vida, mas acho que vocês lembram quando eu fui trabalhar com vocês a primeira vez, que eu perguntei para todas individualmente o que faziam vocês estarem aqui. Qual era o sonho, por que estava aqui, era procurando um novo caminho na vida, era realmente isso que você queria fazer. E, assim, existe um sentimento. Aí você vai entender isso como uma aleatoriedade, como uma oportunidade, como uma entidade cósmica, como você preferir chamar. Mas eu, pensando muito pelo meu lado, pensando no que me faz estar aqui, eu acho que por toda a minha vida existia um sentimento. Existia um sentimento que tinha alguma coisa a ser feita em relativo ao jogo. Existia algum sentimento que me fazia todo dia voltar a jogar, a querer jogar de novo, a querer estar ali, a querer treinar. A gente não tem explicação para isso daí. Perdendo, ganhando, querendo no próximo dia estar jogando, queria estar tendo essa vida. Não tem explicação pra uma porra dessa. E eu prefiro chamar isso daí de paixão. Isso aí não é a paixão que você tem na sua vida, tá ligado? É o que te faz acordar no outro dia e ainda, tipo, por mais ruim que seja, por pior que seja, por melhor que seja, você quer fazer de novo. Não tem explicação essa porra. E é esse sentimento de que alguma coisa precisa ser feita. Então é isso. Tem trabalho a ser feito. A gente precisa fazer ele. Vambora? Bora! Quem vai gritar, né? 1, 2, 3, líquido. Eu sou um líquido, né? Quem acha? 1, 2, 3, eu sou líquido! Bora! Vamos! Mi experiencia en Liquid ha sido maravillosa porque es como mi primer equipo de esports grande y tengo todo lo que necesito, me dan todo el soporte y sí, estoy agradecida y gratificada con Liquid. En relación a la presión, sí tenemos presión cuando estamos jugando, a veces cuando las cosas no están saliendo bien en un mapa o estamos cerca de ganar y ser campeona o cosas así, no hay presión de no vamos si perdemos, hay que ir a la gente, estamos ganando todo y si perdemos como no sé, eso, pero sí hay presión. Y cuando hay presión empezamos a jugar más mal también, entonces es algo que es difícil todavía. Acho que uma coisa que eu preciso falar é sobre o peso que a Liquid traz. É um nome muito grande, muito... uma das maiores organizações do mundo. E é a organização que mais ganhou a Liquid, para quem não sabe, é a organização que mais ganhou campeonatos no mundo. São mais de 120 prêmios que a Liquid já ganhou, então assim... É um peso muito grande que a gente precisa carregar, mas eu acho que a pressão nem é só por ser o nome da Liquid em si. É porque as pessoas já não que elas já estão acostumadas, mas o que as pessoas mais querem agora no momento é que a gente perca. Então, assim, principalmente no cenário feminino, eu digo isso, né? Porque no cenário misto a gente ainda tá tentando fazer nosso nome e trazer campeonatos no misto, mas assim, no feminino o que as pessoas mais esperam é que a gente perca. Eles já querem que a gente perca. As pessoas torcem mais pra gente perder do que pra gente ganhar. Porque a gente ganhou os últimos campeonatos, né? O Game Changers, os 2 últimos qualifies que tiveram agora, então o que as pessoas mais querem é que a gente perca. Então eu acho que essa é a maior pressão. As pessoas querem que a gente faça uma coisa que a gente não quer fazer e a gente está lutando para não fazer e não deixar acontecer. Então, acho que isso é o que mais traz de pressão hoje em dia. Mas assim, estamos leves e pretendemos continuar fazendo o nosso foco focada, principalmente para o cenário misto. Porque acho que poucas pessoas sabem, mas o nosso foco é o cenário misto atualmente. Então... a gente está procurando jogar os últimos qualifies mais o oficial, que é o Game Changer no feminino no caso, e está focando no cenário misto. Então, recentemente a gente tem deixado de jogar alguns campeonatos femininos, justamente porque batem datas e a gente não consegue. Você não consegue jogar todos os campeonatos, você fica maluco. As datas são muito curtas e você não consegue focar para todos. Então a gente está mais focando no cenário misto do que no feminino atualmente. Y es. Yo estoy ansiosa, estoy con confianza en todos los Game Changers y quiero mucho ir para el Mundial, jugar contra Cloud9, que son súper buenas, no han perdido nada en Estados Unidos, en NA, y eso, quiero mucho ir por un Mundial, es mi sueño.
negar, o terceiro Qualify tem um gosto um pouco melhor, porque a gente garantiu o Seed 1 no Main Event, né? Então isso é bem importante pra nós, era uma das nossas metas, então conquistar elas é bem bom. Assim, a gente joga o quarto com menos peso, digamos assim, né? Ah, eu acho que é mais, de novo, um sentimento de dever cumprido e agora de alívio, né? Que a gente é seed 1, independente do que aconteça. E seguindo a lógica, eu acho que qualquer time que ficar em primeiro não vai passar a gente. Então, é um sentimento de alívio. Valeu por hoje, foi bom. Então, esses primeiros dias são um pouco mais desacelerados, então é isso, mantenha o pé no acelerador. É isso. Excelente dia, descanse, mantenha a pegada, não tire o pé do acelerador. Amanhã vamos amassar de novo. Vamos mostrar, vamos dar exemplo para vocês meninas. Vambora. Agora vamos mostrar como se chega. Em cima do rato. Uma game bomb defante. Fica muito difícil, olha, a Spike tá rodando, chuva de fogo, ultimate do Brimstone, todo Liquid, sejam muito bem-vindas à final do Protocolo Gênesis, terceira qualificatória. Não vai. Tchau. Bateu a transferência. Tchau. Manda ele na faca, você duvida? Ela acha a jogadora, a Bia pelas costas, será que ela leva essa faca da barra? Você vai isso? Bia do céu, ela pega esse ataque com tudo, mais 6 segundos agora, hein? Ela vai ter muito bom. Tenta fazer o plant dessa Spike, mas acho que não dá mais não, hein? Será que ela... Bora! Campeão, porra! Anima, seus filhos da puta! Caralho! Caralho, mas tá muito Isso aí não se faz não, mano. Tá maluca, velho? E eu indo na onda, velho. Eu indo na onda, eu tô tentando com você. Porra. O meta mudou completamente, né? A Jet, que era o boneco mais importante, o agente mais importante, ela sumiu, basicamente, né? Então tá sendo bem pouco usada. Então a galera teve que se reinventar. Os main Jet, a própria Bastarda, e ela tá me surpreendendo muito, porque ela se reinventou muito e muito rápido. Então não tem muito pra onde correr, né? Vai ter que se reinventar, jogar de neon, jogar e mandar bem, né? Porque senão... Com a entrada do Chamber, a gente coloca o melhor Alp e o melhor Eagle na mão dele, com o Chamber, que era a Nath, que tava fazendo flex. E aí, quando a gente tira o flex e coloca o sentinela pra ela, sobra flex pra Naxi, sabe? Então, essas mudanças, assim, atingem o time inteiro, basicamente. É até engraçado, porque eu tava enchendo o saco do Palestra já tem muito tempo, porque eu amo esse boneco, assim, o pessoal que assiste minha live sabe, assim, eu sou apaixonada por jogar de Chamber, então eu tô no vídeo dele, Palestra, será que não dá pra gente encaixar em alguma compra, não sei o que, algum mapa e tal, não sei o que, daí nerf da Jet, aí ele falou pra mim, ó, agora esse pá vai rolar, porque, sabe, daí a gente foi encaixando e eu tô muito feliz, assim, eu amo esse boneco, então poder jogar com ele em campeonatos tá sendo muito bom pra mim, assim. E, novamente, nós vamos passar por novas atualizações, bonecos novos, mudança de personagens importantes e impactantes, o que parece bobo, porque às vezes 2 segundos de alguma habilidade que muda, ou um dano numa habilidade que muda, qualquer coisa. Parece bobo, mas no final do game ele faz toda a diferença, principalmente em personagens impactantes que estão sempre presentes nas composições. Então lá vamos nós de novo, personalizada, e conversar, e entender o que mudou no mapa, entender o que esse personagem impacta, se ele precisa ser mudado, ou o que a gente pode fazer diferente, o que ele vai impactar. Então tudo isso, pequenas mudanças fazem toda a diferença. Então lá vamos nós de novo passar por tudo de novo. Com a adição da Fade, eu achei o boneco muito forte, eu tenho jogado contra ele na Ranked, nunca joguei com, mas já joguei contra. E achei muito forte, assim, acho que dá pra criar bastante combos muito legais de agentes, então eu acho que vai ser meta.
Nosso time provavelmente vai testar bastante em treinos e coisas assim. Quem sabe a gente não traga no próximo qualificatório. Vai dar uma mexida da hora no time. A gente estava começando a se acostumar agora com o meta novo e vai dar uma mexida, vai dar uma balançada bastante da hora no nosso jogo, principalmente no meu, porque é um personagem que mexe com a minha role, né, que é a minha função. Então eu acho que vai dar uma bagunçada no time, mas não é nada que seja muito demorado da gente consertar. Você acha que vai chegar a época da Dike sem sova? Cara, eu sempre fico pensando isso, porque desde quando eu entrei no time, eu sempre falei, rapaziada, relaxa, porque às vezes algumas meninas eram muito assim, tipo, elas não queriam fazer X função. Falei, rapaziada, relaxa, eu faço, só que não dava pra eu fazer porque eu tinha que fazer o solo. Então isso era uma coisa que, tipo assim, eu ficava, caramba, perdi outra oportunidade de, sei lá, aprender um agente novo, alguma coisa assim. Então eu fico muito feliz com essa mudança, não porque, oh meu Deus, eu não gosto do Sova, mas é porque eu quero testar outros agentes também. Eu fico muito feliz de todas as meninas do meu time estarem jogando com agentes muito diferentes em todos os mapas e eu sempre fico na mesma, mas acho que agora isso vai mudar um pouco e vai dar uma dinâmica diferente pro meu jogo também e vai ser muito mais difícil jogar contra. Os times estão evoluindo, estão se adaptando também, né? Então cada Qualify é uma surpresa o que os times vão trazer contra nós, né? Isso é muito bom. Eu acho que os times hoje, no ponto que a gente está, não estão mais pensando em mudar tanto, talvez. Estão pensando em melhorar e, assim, refinar o que já tem, para trazer o melhor jogo no main event, né? Então tá chegando na reta final, mais perto cada vez. E os times estão se preparando muito para ele, assim. Os qualifies é só um passo para chegar lá, mas o que vale mesmo é o main event quando entrar no servidor lá, espero que seja na LAN. Que eu tô muito ansiosa para jogar um campeonato de LAN depois de tantos anos de pandemia sem campeonatos, enfim. Mas eu acho que todos os times vão estar no seu melhor, sabe? É pra esse momento que tá todo mundo treinando. Então, chegar lá na LAN, todos os times mostrando todo o potencial, sabe? É o que a gente tá procurando. Então eu acho que vão ser jogos mais difíceis, sim, de todos os times. Mais um campeonato concluído. Muito obrigada pela torcida de vocês. A gente vai jogar o quarto e o main event ainda, então conto com a torcida de vocês lá também. Muito obrigada pelo apoio. Curtam, se inscrevam, deixem um comentário. Tamo junto.